Olá, o meu nome é Carla Cohen, sou psicóloga educacional e vou falar-vos da disortografia. A disortografia é uma dificuldade de aprendizagem específica que se manifesta ao nível da escrita. Esta dificuldade, para além de compreender a capacidade do indivíduo de se exprimir na forma escrita, inclui também a capacidade de correção ortográfica que é empregue no texto. Indica assim problemas em corresponder os sons, os fonemas, às letras, os grafemas, ou seja, os símbolos gráficos que os representam. Em respeitar as características ortográficas peculiares de certas palavras, em que essa correspondência é menos clara, e ainda em usar corretamente as regras de ortografia e os sinais de pontuação. Os erros ortográficos possuem aspectos específicos consistentes, que poderão ser comuns e frequentes numa fase inicial da aprendizagem, mas que persistem para além desta. A escrita correta de uma palavra depende das representações armazenadas que se possui da mesma e, no caso da disortografia, essas representações são imperfeitas, resultando em erros. A escrita pressupõe um caminho que emerge bastante antes da sua aprendizagem formal. Inicialmente, ocorre a diferenciação entre o desenho e a escrita, que passa para a noção de palavra escrita no seu sentido global, e posteriormente para a consciência de sequências das letras. Contudo, a base da representação ortográfica é o fonema, pelo que, para chegar à palavra, a criança precisa de dominar essa unidade. Tal como para a leitura, este processo inclui a identificação das unidades fonológicas das palavras e de novos padrões fonémicos através da manipulação dessas unidades, processo que denominamos por consciência fonológica. E ainda a percepção de que os grafemas representam os fonemas, ou seja, o princípio alfabético. De um modo geral, a disortografia é caracterizada por uma série de erros sistemáticos e consistentes que afetam, obviamente, a ortografia. Está também comprometida a capacidade de compor textos escritos, nomeadamente por ausência ou repetição de elementos nas frases, desconhecimento das regras de pontuação, dificuldade na correspondência em género ou número, dificuldade no uso de coordenação e subordinação das orações, dificuldade na utilização do tempo verbal adequado, construção frásica pobre e geralmente curta, dificuldade na organização de ideias, ausência de revisão das produções escritas, ausência de maiúsculas no início das frases ou nomes próprios, dificuldade em utilizar as regras de translineação, vocabulário escrito reduzido, produções escritas por vezes indecifráveis. Neste sentido, a disortografia consiste numa perturbação nas componentes cognitivas de formulação e sintase, pelo que o indivíduo não consegue expressar convenientemente os seus pensamentos. Estão afetados elementos como o planeamento, a organização e a criatividade. As dificuldades de escrita, a par das dificuldades de leitura, continuam a constituir um dos principais obstáculos que surgem ao longo da escolarização, na medida em que causam dificuldades noutras áreas de aprendizagem, condicionando todo o percurso escolar do aluno. Com efeito, e tal como se verifica para a dislexia, a realização de uma avaliação estruturada permite identificar déficits concretos que possam contribuir para um insucesso ortográfico da criança, possibilitando assim uma intervenção mais eficaz.